Olá, vem comigo fazer esfirra de carne pela primeira vez. Aqui são os ingredientes que eu vou usar. Essa receita eu vi pelo YouTube e vou testar pela primeira vez. Então aqui eu comecei colocando 310 gramas, né? Como eu tenho balança, então eu optei por pesar. Coloquei também 5 gramas de fermento biológico seco. E aqui eu já dei uma leve mexida, né? Junto com a farinha. Em seguida eu venho com 35 gramas de açúcar. Essa açúcar eu usei refinada. Meia colher de chá de sal. 2 colheres de manteiga, 25 gramas. 1 colher de óleo. E aqui eu adicionei 150 ml de água fria. Aí aqui eu começo a misturar bem, né? Toda essa farinha, mexendo bem, até misturar todos os ingredientes. Gente, realmente essa massa é surreal, ó. Aqui ela já não tá grudando, né? Ela já tá bem macia. E aqui dá pra vocês verem que, ó, não está grudando na minha mão e ficou ótima. Agora eu vou sovar. Confesso que eu penei um pouquinho e fui acrescentando um pouquinho de farinha e molhando a mão, até ela ficar bem lisinha, mas deu um pouquinho de trabalho. Era pra ser 15 minutos, mas foi um pouquinho mais. Então aqui eu fiz uma bolinha, deixei 45 minutos, né? E aqui ela já cresceu, ficou uma massa muito macia, muito leve. E eu fiz essas bolinhas, deixei descansar por 35 minutos. Depois que cresceu, eu comecei a abrir com a mão, né? Não tinha rolinho, então também eu penei um pouquinho, aí foi um pouquinho mais demorado. E fui acrescentando a carne moída. E aqui, galera, tem um detalhe que quando eu comecei a cortar as bolinhas, cada uma deu em média 25 gramas. Então eu pesei, né, cada uma, pra ter certeza que elas estavam quase do mesmo tamanho. E um detalhe também é que sempre cobrir com um guardanapo ou um plástico para elas não ressecar. Então é importante, toda vez que deixar descansar, cobrir elas com algum guardanapo limpinho ou um plástico filme. Aqui também eu estava com muito cuidado, porque como ela estava bem fininha, né, que eu deixei ela fininha, então eu fiquei com medo de abrir, mas apertei bem, fechei bem, né, para não ter erro. Então aqui, pessoal, renderam 17, eu fui juntando depois 2 bolinhas para fazer umas maiores. Levei pro forno por 10 minutos. Como o meu forno é convencional, eu tinha que deixar ele bem quente. Aí aqui estão elas, muito lindas. Aqui eu deixei passar um pouquinho pra deixar dourar, mas ficaram lindas. Aqui as maiorzinhas também, que eu deixei um pouquinho maior, né, mais grossinha. Mas ficou uma massa muito gostosa, muito fininha. E eu super gostei e o maridão também aprovou. Façam aí e me falam o que vocês acharam. Beijo e até logo!